Olá, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Então, os seus discípulos perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? João capítulo 9, versículo de número 2. Essa palavra aqui narra um acontecimento bíblico corriqueiro na época de Jesus, onde as pessoas tinham o costume de julgar os seus irmãos, de julgar os seus semelhantes. Se alguém nascesse enfermo, eles atribuiriam ao pecado. Eles diziam que alguém que nasceu enfermo, ou que estava numa situação de enfermidade, de doença, seria punição de Deus. Mas, de certa forma, é uma observação bíblica até. Só que muitas vezes eles faziam isso de forma exagerada, de forma desproporcional, porque está escrito na palavra de Deus que Deus visita a maldade nos pais e nos filhos até a terceira e quarta geração. Nós estamos falando de uma época antes de Jesus vir, não é? Deus mudou? Claro que Deus não mudou. A palavra não muda, Deus é fiel. Porém, agora, com a vinda de Jesus, ele vem justamente para quebrar essa maldade, não da parte de Deus, mas da parte do homem, que ao pecar, sentenciava a si mesmo as consequências do pecado, as consequências das coisas, das ações, das atitudes. E as pessoas daquela época, por conhecer Moisés, a lei de Moisés, eles tomavam essa palavra e logo, se alguém estivesse enfermo, eles diziam: olha, isso é consequência de pecado. Quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais? Se você ler esse texto com cuidado, você vai ver que os discípulos questionam entre si. As pessoas questionam entre si a respeito. Quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais? Jesus, então, conhecendo a lei de Moisés e sabendo da sua missão, ele disse: não, nem esse rapaz pecou e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. Existem situações nas nossas vidas que muitas vezes nós, na qualidade de servos de Deus, de servos do Senhor Jesus Cristo, passamos por motivo de enfermidade, de doença ou qualquer situação adversa, e as pessoas em nossa volta, por muitas vezes não conhecer o plano de Deus, porque na verdade ninguém conhece com perfeição, com exatidão, qual é o plano de Deus que Ele tem com cada pessoa. As pessoas veem o seu semelhante numa situação de provação, dificuldade, logo atribui a pecado, atribui a desobediência, atribui a isso, atribui aquilo. Porém, aquele jovem que estava naquela situação de enfermidade, era plano de Deus, para que a glória de Deus se manifestasse nele. Como a gente diz na linguagem de hoje, faz parte do processo. A provação faz parte do processo. Então, nessa vida com Deus, existem muitos segredos, há muitas surpresas, né? Há situações que fogem do controle humano, que fogem da compreensão, não é? E muitas pessoas que são até ateus, que não creem em Deus, aqueles que fazem oposição à palavra, oposição à igreja, oposição à obra de Cristo, utilizam esses argumentos para criticar e para dizer que Deus não existe, que Deus não cuida, que Deus castiga. Há quem diga que Deus castigue, né? Mas porém tudo, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Aquele rapaz que era cego, o Senhor Jesus disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. E ao lavar o seu rosto no tanque de Siloé, ele passou a ver, a vista dele foi aberta, não é? Havia um plano de Deus para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse glorificado, para que a obra de Deus fosse feita através da vida daquele homem. Quem sabe você que está assistindo esse vídeo, ou quem sabe eu já passei por situações onde apontaram o dedo, julgaram, ou quem sabe estão lhe apontando, lhe julgando, tentando lhe medir por palavras ou por algo que está acontecendo. Mas eu lhe digo, Deus tem um propósito acima de todas as coisas. O importante é se você estiver bem com Deus. O importante é se você estiver bem com Deus,
todos vão ver que tudo fazia parte do processo de Deus na sua vida. Forte abraço e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.